Sou comunista, camarada, companheiro. Sou contra a fome e a miséria e o cativeiro. Sou comunista, camarada, companheiro. Bom dia a todos presentes aqui. Nós vamos dar início então na conferência municipal do PCdoB e vamos estar chamando aqui para a mesa o camarada Fábio, do PCdoB estadual, para poder estar dando uma palavra com a gente aqui. Bom dia, camaradas. Bom dia. Vou ter que fazer meio de lado aqui o debate com vocês, mas eu acho que vai dar certo. Como foi dito aqui, eu sou o Fábio, sou membro do Comitê Estadual, secretário adjunto de organização do PCdoB São Paulo, e vim apresentar um pouco do que nós estamos pensando sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo no Brasil, não é? E como que nós, que fazemos parte do Partido Comunista do Brasil, vamos atuar nesse momento muito difícil para a realidade do povo brasileiro, né? Então, primeiro, para começar aqui o debate, eu gostaria de falar um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Primeiro que não dá para a gente ver o Brasil como um fenômeno isolado, certo? Né? Uma ilha dentro do mundo, né? Tudo que está acontecendo nos outros países nos afeta. E dentro desse quadro internacional, eu acho que a primeira coisa que nós devemos levar em conta é, primeiro, a crise econômica de 2008, né? Para vocês entenderem a dimensão dela, que é pouco falado na grande imprensa. Mas a crise de 2008, ela persiste. Para vocês terem dimensão do impacto do que representa essa crise prolongada, 1929 foi considerada a maior crise econômica da história do século, né? Ela começou em 1929 e ela terminou em 1930, né? 1939. Ou seja, a crise de 29, ela só se encerrou quando se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Então, uma crise econômica dessa natureza, não é? Ela tem um impacto muito grande e ela mexe nessa ordem política mundial, né? Essa crise de 29, por exemplo, que teve como desfecho, não é, um conflito armado de ordem mundial, né? Que permite que surgissem fenômenos radicalizados no seu processo histórico, né? Você vai pegar, foi aí que surgiu o nazismo, foi aí que surgiu o fascismo, que surgiram grandes ditaduras em toda a Europa, né? A crise que nós estamos vivendo de 2008 é uma crise que já dura 11 anos. Ela já ultrapassou em extensão o tempo de crise de 1929. E como que ela surgiu, essa crise econômica? Ela começou com capital especulativo nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo deve lembrar quando houve aquela crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, não é? O que é essa crise? Por que nós estamos nessa crise tão prolongada? Essa crise, ela vem por conta do que a gente chama da especulação financeira. O que é a especulação financeira, né? Eu pego um título de uma propriedade, eu digo que ela vale X. A especulação vai dizer que ela vai valer X mais 1, né? E aí esse X mais 1, ele volta de novo para a bolsa de valores e ela vai passar a valer 2X mais 1. E vai indo. O que isso significa? Que o valor daquela propriedade não é mais aquele valor, é um valor que está sendo especulado e as pessoas ganham dinheiro especulando.
Ou seja, as pessoas começaram a se endividar. Imagine isso, nos Estados Unidos você tem um amplo acesso ao sistema de crédito, cartão de crédito que a gente usa. E as pessoas pegavam esse cartão de crédito, compravam casa, compravam carro. Só que isso foi se avolumando. Eu também pagava no cartão de crédito o seguro daquela casa. Entende? É um dinheiro que não existe. O sistema financeiro cria um crédito fictício, porque não é uma riqueza que foi produzida. Eu estou dizendo que tem, e você está dizendo, eu acredito que tem. Então as pessoas foram comprando casas, colocando no seguro, fazendo no sistema de crédito. Isso formou o que a gente chama de uma bolha do sistema imobiliário. Qual que é o produto disso? Estourou a crise, as pessoas perderam suas casas porque elas não tinham mais condições de pagar. Na sua ampla maioria estavam desempregadas. Para vocês terem uma noção, os bancos tomaram nos Estados Unidos, no auge de 2008, em torno de 800 mil casas. Então vocês imaginam 800 mil pessoas em um período de 5 meses perderem suas casas. Essa é a dimensão. E não é tão simples, né? Porque nós estamos falando do elo mais fraco, né? Que são as famílias. Os bancos começaram a ver que aqueles títulos e aquelas dívidas e aqueles valores, eles não tinham lastro na realidade. E esses bancos começaram a quebrar. Então vira uma espécie de efeito dominó. Esses bancos foram na sequência quebrando. Outras empresas que dependiam dos empréstimos desses bancos, depósitos, não receberam isso e começou a quebrar. Aí isso sai dos Estados Unidos e vai para a Europa. Aí começou a crise na Grécia, que foi aquela confusão. Depois foi para a Espanha. No Reino Unido, vocês devem ter ouvido falar do Brexit, né? O povo fala, né? O Reino Unido sair da União Europeia. Era um reflexo dessa crise de 2008. Porque o que o povo da Grã-Bretanha viu? Falou, ó, essa crise aqui, nós estamos com desemprego, condições crônicas, vamos sair da União Europeia. E lá o discurso, não era um discurso assim de melhoria das condições de vida do povo, era baseado num discurso de ódio. A extrema-direita chegou antes do que aqui, chegou lá antes, e ela começou a dizer o seguinte: não, o problema aqui não é o sistema financeiro, o problema aqui não são as empresas, o problema é o imigrante, o problema é o cara que está saindo lá da Líbia e está vindo tomar os nossos empregos. E é um discurso fácil. Uma pessoa que não domina sobre essa questão da economia, não acompanha minimamente, ouve aquilo, vê um monte de imigrante e fala: não, o problema mesmo é o imigrante aqui, estou pegando emprego para ele. Então, a Europa começou, nesse processo de crise econômica, a surgir governos de extrema direita. Quase todo o leste europeu hoje é governado pela extrema direita. Então, os Estados Unidos, o governo Trump, é um resultado disso, não é? Ou seja, o que acontece? Com a crise econômica de 2008, não é? Ela molda e desenha o cenário mundial, não é? Aí vem o segundo elemento dessa crise, desse contexto no plano internacional, que a gente chama de Revolução 4.0, não é? Aqui tem muitos camaradas que atuam no movimento sindical, sentem mais diretamente o que significa essa revolução. Na prática é o seguinte: hoje, daqui a 10 anos, em torno de 40% das profissões que existem vão deixar de existir. Daqui 10, 20 anos. Seus filhos aqui vão exercer profissões que ainda não existem, segundo a ONU. E a Revolução 4.0 ela tem um impacto muito profundo, porque eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, impressão 3D. O que é impressão 3D? É uma máquina que consegue produzir objetos tridimensionais da construção civil. Fizeram uma impressora 3D que ela imprime uma casa. Ou seja, um pedreiro, um servente de pedreiro, o engenheiro, toda aquela mão de obra necessária para se construir um apartamento e uma casa não vai ser mais necessário.
Vai ser necessário só você montar essa impressora e ela vai lá e ela imprime uma casa. Para vocês terem uma dimensão do impacto do que isso representa. Eu sou estudante de Direito. Fizeram agora um aplicativo que se utiliza de inteligência artificial. Por exemplo, na parte do direito tributário, não precisa de mais advogado. Você apenas lança os dados ali e o próprio programa faz uma petição inicial, como se fosse um advogado, né? Argumentando. Então, ele tem inúmeros outros exemplos, né? Mas esses são os mais gritantes. E quais são aqueles que estão afetando mais diretamente as nossas vidas, né? Essa questão do 5G. Aliás, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China gravita muito nessa questão da tecnologia 5G. O que representa a tecnologia 5G? É uma internet com uma velocidade de processamento de dados muito maior do que a que nós temos no nosso celular. Ela vai permitir, por exemplo, o que nós chamamos de carro autônomo. É um carro que não vai precisar de motorista. Então vocês imaginam, por exemplo, no setor de transporte. Nós não vamos precisar mais de caminhoneiro. Nós vamos ter caminhões que vão dirigir autonomamente, controlados por sistema de satélite e com internet 5G. Você vai automatizar completamente o setor de logística e transporte. A questão da prestação de serviços. Nós já vivemos uma revolução 4.0 no setor de serviços. O que é o iFood? O que é o Rappi? O que é o Uber? Né? São tecnologias que hoje estabeleceram novas relações. E aí tem um problema. Qual que é? Porque não é uma tecnologia que está a serviço das melhorias de condição de vida dos trabalhadores. Não, ela está a serviço para a obtenção de lucro da empresa. Demita-se, mão de obra dispensável, maximiza-se o lucro, né? Então, nós vamos ter um percentual de trabalhadores que eles simplesmente não vão ter emprego. E não existe perspectiva de ter emprego. A perspectiva são condições de trabalho extremamente precarizadas. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho ali no centro de São Paulo, ali na República. Gente, se vocês andarem no centro da República, forma multidões assim, de moleques andando de bicicleta, levando comida de iFood, de Rappi, todos os dias. Eles trabalham 7 dias da semana durante 10 horas. E sabe qual que é a média salarial que eles recebem? R$790. Eles trabalham 7 dias da semana durante 10 horas para juntar no final do mês R$790. É lógico, tem as questões políticas da reforma trabalhista, das precarizações das condições de trabalho. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a tecnologia, essa coisa do celular, ela mudou completamente as relações. Eu faço uma pergunta aqui aos camaradas. Seria possível, por exemplo, o regime intermitente, que é esse 0 hora, certo? Você fica em casa esperando o seu patrão mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem para você trabalhar. Seria possível sem isso? Não. É isso que vai predominar. E isso é um debate que nós precisamos fazer enquanto partido. Nós precisamos entender essas mudanças e essas transformações, porque isso vão ser as características predominantes da nossa sociedade, né? Então, eu gastei aqui uma tinta aqui para a Revolução 4.0 e eu vou falar agora sobre as questões geopolíticas. Nós temos uma mudança também muito importante nesse sentido. Se nos anos 90 e no início dos anos 2000, os Estados Unidos possuíam uma supremacia política, econômica e militar mundial, a partir de 2010 isso acabou. Você tem hoje 2 grandes atores, 3 grandes atores atuando no mundo. Você tem a China. A China hoje já é a maior economia do mundo em termos de poder de paridade de compra, né? O crescimento do PIB da China anualmente é 15%.
Para vocês terem uma noção do que isso representa. O Brasil, no ano passado, teve um crescimento de menos de 2% do PIB. A China é 15% ao ano. Eles construíram já em malha ferroviária quase 4 mil quilômetros de malha ferroviária, interligando. Eu estou falando não só trem de carga, eu estou falando trem de passageiros, interligando quase todas as grandes cidades do oeste da China com a região litorânea, né? Então vocês imaginam a capacidade de poder econômico que a China hoje tem. Do ponto de vista militar, a Rússia hoje retoma o seu poderio militar do tempo da União Soviética nos anos 80, em menos de 10 anos. A capacidade de intervenção militar que hoje a Rússia tem, não é? É o equivalente dos seus áureos tempos da União Soviética. E essa conformação do BRICS, né, que é esse grande bloco econômico, que era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não é? Permitiu principalmente que esses dois países se transformassem em grandes atores globais. Então, dentro desse padrão, o que eu quero dizer? Que os Estados Unidos, enquanto potência econômica, política e militar, não vai aceitar passivamente essa perda de hegemonia, não é? Aliás, se você pegar ao longo da história da humanidade, nenhum império aceitou passivamente deixar de ser um império. Isso sempre foi um processo traumático, sangrento, de muitos conflitos. E o que nós estamos vivendo hoje não é diferente, na sua essência. Características diferentes, não é? Mas na sua essência, essa agressividade dos Estados Unidos vai ser muito, muito presente. E nela se desdobra, por exemplo, quando a gente vê a guerra comercial entre China e Estados Unidos, é um pouco disso, é a disputa de mercados mundiais. Eu falei agora aqui da tecnologia 5G. Essa é uma guerra que os Estados Unidos travam com a China. A Huawei, que hoje detém a tecnologia 5G, já ultrapassou a Apple. Não é mais a Apple a maior empresa de celulares e comunicação. Hoje é a Huawei. Não à toa que os Estados Unidos prendeu o executivo da Huawei nesse processo de disputa de mercado. Vocês terem uma dimensão, os Estados Unidos já faz uns 5, 6 anos que deixa de investir pesado em projetos na NASA. A NASA não é só tecnologia aeroespacial, mas a NASA também ela é produtora de pesquisa e implementação de tecnologia. É meio que a menina dos olhos dos Estados Unidos. Tudo que é tecnologia de ponta sai dali da NASA. Já faz uns 6 anos que os Estados Unidos vêm fazendo cortes. A China, por outro lado, ela já faz uns 8 meses aí, que a China conseguiu fazer uma plantação na Lua. Eles conseguiram plantar feijão na Lua, né? Então, é uma disputa extremamente intensa. Uma outra arena que a China e os Estados Unidos estão em guerra, estão disputando, é a chamada computação quântica. Computação quântica, gente, é uma coisa tão revolucionária, para vocês terem dimensão do que significa. Um computador em casa, se tivesse tecnologia quântica, seria em torno de 20 mil, 30 mil vezes mais rápido. Ele permitiria implementar inteligência artificial. Ele permitiria, por exemplo, todos os aparelhos da sua casa interagir com esse computador. Quem controlar hoje a computação quântica, essa é a corrida. Imagina nos anos 60, quando os Estados Unidos faziam a corrida aeroespacial, disputando com a União Soviética a hegemonia da tecnologia espacial. A computação quântica é isso. Quem deter isso vai ter uma nova revolução, vai ter uma nova revolução industrial no mundo, né? Então, essas duas grandes potências estão nessa corrida. Então é um pouco disso, né? Esse é um pouco desse cenário. E do ponto de vista da espionagem, né? Hoje os Estados Unidos é que possui a maior tecnologia no mundo para criptografia de dados, para quebrar criptografia de dados, informações sigilosas.
Porque o que acontece? Nós estamos vivendo uma era de informação. Hoje, dados valem dinheiro. Quem tem informação, quem tem dados, tem poder. E os Estados Unidos criou a maior tecnologia de invasão de dados do mundo. Por outro lado, a China é a que criou a maior tecnologia em proteção de dados do mundo. Então vocês veem os dois polos antagônicos, em todas as áreas que eu estou falando aqui, você tem essa marca da disputa norte-americana e da disputa chinesa. E da disputa russa também, que a Rússia também está no jogo, né? Aliás, a Síria só se manteve de pé porque a Rússia interviu no processo e impediu que os Estados Unidos interviessem, né? Então essa é a marca. E diferente do que nós acompanhamos nos outros períodos, né? Vocês lembram quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, por exemplo? Era meio que uma política tipo, os Estados Unidos se portavam como a polícia do mundo. Aonde ele achava que não cabia o interesse deles, eles invadiam, tomavam, é isso, eu tenho força, quem achar que dá ruim, então vem me encarar, né? Isso acabou por conta dessa mudança do poder econômico e militar desses outros países. O que os Estados Unidos adotam? Agora eles adotam um outro tipo de tática, o que nós chamamos de guerras híbridas. O que são guerras híbridas? Eu uso as redes sociais, eu uso a internet, eu verifico ali quais são as insatisfações populares. A partir dessas insatisfações eu começo a manipular as informações e eu começo a levantar insurgências, rebeliões populares. Aí eu coloco ONGs nesses países, eu invisto grana e começo a organizar rebeliões. Foi isso a Primavera Árabe, por exemplo. Aconteceu isso na Turquia, aconteceu isso na Líbia, aconteceu na Ucrânia, está acontecendo na Venezuela. Todos esses países, aconteceu em junho de 2013 no Brasil. Países que não estão alinhados aos interesses norte-americanos, eles geram esses processos de insatisfação popular. Eles organizam a insatisfação popular através das redes sociais e através dessas ONGs. Eu vou dar um exemplo. Todos aqui conhecem o MBL, por exemplo, aqui em Cataguiri, Movimento Brasil Livre, certo? O MBL, se você abrir o site deles lá, por exemplo, você vai achar lá, tem a parte de financiamento. Eu olhei, fui verificar. Na parte de financiamento está assim, 10 mil dólares no mês tal, 20 mil dólares no outro mês tal. Quem que financia? Students for Liberty, né? Chama. Sediado em Nova York. Aí você vai pegar, quem são esses grupos? Students for Liberty. São pessoas que defendem o ultraliberalismo econômico, nada de Estado, tudo mercado, certo? E você vai descobrir uma coisa interessante. Quando você vê a Primavera Árabe, você vai achar o Students for Liberty em todas as manifestações. Na Ucrânia, aquelas ocupações na Praça Euromaidan, pedindo que a Ucrânia se desvinculasse da Rússia e se integrasse na União Europeia, quem liderou? Students for Liberty. Às vezes eu falo assim, gente, parece teoria da conspiração, né? Mas é importante a gente falar esses dados, falar essas informações, para a gente entender o contexto geopolítico do mundo. Então, vocês vão ver que tudo que eu estou falando interfere diretamente na política brasileira, né? Então é importante a gente falar isso para a gente entender o fenômeno brasileiro, né? O Bolsonaro enquanto expressão desse fenômeno brasileiro. Então essas guerras híbridas, elas foram largamente aplicadas e atualmente, a Rússia fala que os Estados Unidos é o único que detém essa tecnologia de guerra híbrida no mundo. Nenhum outro país no mundo, nem China, nem Rússia detém. E essa vai ser o padrão. Vocês veem, não tem guerra convencional, não tem exército, vou invadir tal país, vou colocar as tropas para movimentar. Não. É muito mais econômico eu gerar uma insurgência, eu fazer com que o povo se rebele e derrube aquele governo. E se aquele povo que foi insuflado, que foi insurgido,
não consegue derrubar aquele governo, pelo menos eu constituí uma base social que vai se transformar num grupo de rebeldes de luta armada. Foi assim na Síria. Não conseguiu derrubar o presidente, eu transformo aquilo num grupo de luta armada. Então eu transformo o país, eu faço aquele país entrar no processo de guerra civil. O que é o Guaidó na Venezuela, por exemplo? Né? Então é um pouco disso. E aí eu quero fechar essa questão do quadro internacional dizendo o seguinte, que a combinação da crise econômica, gente, aliás, tudo que eu estou falando está aqui na nossa tese, depois eu peço para que vocês leiam, né? Vai estar com mais profundidade do que eu estou falando aqui para vocês, mas por favor estudem, leiam, isso daqui é muito importante para a gente entender o processo. Mas a questão da combinação da crise econômica, a Revolução 4.0 e a disputa geopolítica mundial gerou o que na prática? Gerou uma divisão das classes dominantes no mundo, certo? Que divisão é essa? Existem das classes dominantes os liberais. O que são os liberais? Eles dizem que o Estado não deve interferir na economia, o Estado deve ser mínimo, um pouco do que é o PSDB nos anos 90. Imagina o Fernando Henrique. Aquilo ali é uma versão clássica do liberalismo e da direita clássica, certo? Mas eles ainda têm certos compromissos políticos com a democracia, têm certos compromissos com a Constituição, certo? Eles flexibilizam na parte econômica, isso é verdade, nós sentimos isso na pele, né? Principalmente nos anos 90, mas eles têm certos compromissos. Mas só que outros setores da classe dominante ficou, olha assim, fala, Revolução 4.0, não vai ter emprego para todo mundo. Crise econômica que já dura 11 anos. Os Estados Unidos perdeu a hegemonia global. Nós temos um país comunista como a China sendo a maior economia do mundo. Nós temos uma Rússia que voltou com o seu poderio econômico, com o seu poderio militar da época da União Soviética. Isso não vai dar certo não. Como que nós vamos conseguir manter os nossos lucros? Então, eles rompem com o liberalismo e passam a flertar com o autoritarismo. Porque como que você mantém arrojo fiscal, altas taxas de juros, privatizações numa democracia, insatisfação popular? Democracia não dá jogo. Então eu instalo o quê? Modelos mais autoritários, eu flerto com o autoritarismo. Por que vocês acham que esses setores são aficionados por segurança pública? Para além do debate dos problemas de violência. O debate, porque as classes dominantes, gente, elas têm uma percepção muito aguda das coisas. Eles olham, isso aqui vai dar convulsão social. Nós estamos falando, gente, a combinação desses três fatores políticos vai levar ao que nós chamamos de uma massa de descartáveis. Uma massa que não vai ter perspectivas nos próximos anos. É uma coisa longa. Não é conjuntural, entendeu? Daqui 2 anos isso aqui passa. É estrutural. Então, e você quer manter tudo isso e enfrentar tudo isso numa democracia, para você manter os interesses dessa classe dominante, a democracia não serve mais para a gente não. Então, isso explica o surgimento da extrema-direita em vários lugares do mundo. A Le Pen na França, agora que assumiu lá no Reino Unido, que é pior que a Theresa May, né? Ganhar as eleições na Itália. Na Alemanha, gente, a extrema-direita não consegue eleger no parlamento desde o final da Segunda Guerra Mundial com o suicídio de Hitler. Hoje, a extrema-direita na Alemanha já tem a segunda maior bancada do Reichstag. Então, são essas condições. E aqui, para não dizer que eu não falei das flores, né? Vou falar aqui da América Latina, isso explica o que está acontecendo, por exemplo, no Chile. A classe dominante já entendeu, é aquilo ali, convulsão social. Porque o que está acontecendo no Chile? O Chile foi o primeiro modelo a aplicar o neoliberalismo selvagem.
privatiza tudo. Universidade, não tem aqui universidade pública, você paga, entendeu? Não tem previdência. O índice de suicídios no Chile de idosos é um dos maiores do mundo, sabe por quê? Porque o idoso chega assim e vai falar: eu vou ter minha aposentadoria, eu só vou receber 30% daquilo que eu contribuí durante a minha vida. Eu vou virar mendigo? Eu vou viver na rua? Eu já estou velho, me mato. É isso. É isso, companheiros. E o povo, e a gota d'água foi o aumento das passagens. No Chile, a dependência do metrô, gente, é como a gente aqui com ônibus. Lá é uma das maiores malhas de metrô do mundo. Eles dependem do metrô. E já consome 1/6 do salário, que é baixo. Com o aumento das passagens, ia para 1/5. Então vocês imaginem que isso foi a gota d'água do copo. E o Sebastião Pinheira é um cara da direita, neoliberal, acredita mesmo nessa, o que o Paulo Guedes aqui prega, tudo mais. Então isso virou um levante. No Equador, o Lenin Moreno, também a mesma coisa, né? Para vocês terem uma noção, lá os índios tomaram a capital, Quito. A polícia saiu apaulada da cidade, o presidente teve que sair fugido, né? A Argentina mesmo hoje, vocês viram, o Macri vai perder as eleições, né? Ele está com 32% e os peronistas lá com a Cristina Kirchner, o Alberto, estão com 53%. Né? Por quê? Lá no ano passado as manifestações, os panelaços, o índice de desemprego, entendeu? Foi uma selvageria. Ou seja, vai ter reação. E eles entendem isso. Então, um modelo democrático para essa turma não serve. Por isso que nós falamos aqui na nossa tática partido, que é a necessidade de defesa da democracia. Porque esses setores veem a democracia como um empecilho para o seu projeto de economia e o seu projeto de poder. E nós somos um obstáculo para esse projeto de poder, do mundo inteiro. Então eu terminei o mundo, eu vou para o Brasil. O que nós podemos dizer do Brasil? Aqui, diferente desse contexto global, a gente passou nos períodos do governo Lula e Dilma num processo contracíclico. O que é esse processo contracíclico? Houve investimento em programas sociais, houve investimento em setores estratégicos da produção, certo? Nós tínhamos um papel em termos de soberania nacional importante, muito relevante, não é? Nós ajudamos a articular o G20, que eram as 20 maiores economias fora os 7 países mais ricos do mundo, Mercosul, a Unasul e uma série de outros organismos. E a gente construiu relações com a China, construiu relações com a Rússia, que depois se transformou no BRICS, que é o principal contraponto aos Estados Unidos do mundo hoje, em termos de economia. Então, esses movimentos de autonomia, de independência, de mudança de paradigmas em relação ao neoliberalismo, foi criando dentro do contexto nacional um consórcio de oposição. E quem era esse consórcio de oposição? Principalmente sistema financeiro, o grande latifúndio, setores do empresariado, a mídia, né? Parte importante do sistema jurídico, e isso foi se constituindo aos poucos, ao longo dos anos, certo? E essa turma criou uma convicção: é necessário pôr fim a esse ciclo. A partir de 2013, com as manifestações de julho, ela faz parte desse movimento mais global. Aliás, abre aí parênteses, né? O PT subestimou muito essa questão da soberania nacional, de que existiam interesses norte-americanos no Brasil, né? Houve muita subestimação nesse sentido. Por exemplo, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, certa vez havia ligado para Dilma dizendo que o nosso sistema de redes de computadores estava com sobrecarga. Tinha um sobreacesso de mais de 300%, fora do normal. Um mês depois, estoura as manifestações de
No outro dia, o Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, ligou falando a mesma coisa. Não sei se vocês lembram, nessa época, quando começou a espionagem da NSA, quando o Snowden fez a denúncia. Sabe qual era o país mais espionado do mundo? Segundo o relatório da NSA, revelado por Snowden, era o Brasil, com 3 grandes sucursais. Uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo e uma terceira em Brasília. Isso no período quando nós descobrimos as jazidas de petróleo do pré-sal. Foi aí que começou. Do ponto de vista econômico, naquele ciclo houve também um rompimento com os bancos privados. Lembra quando a Dilma baixou os juros dos bancos públicos, forçando os bancos privados a baixar as taxas de juros? O sistema financeiro olhou aqui e falou: epa, acabou. Essa turma aí rompeu com o sistema financeiro. E ali começou todo esse consórcio, né? Eu não vou me aprofundar sobre a conjuntura dessa época. Eu só estou fazendo pontes com a conjuntura mundial para entender que tudo isso faz parte de um contexto mais complexo de uma disputa geopolítica mundial. Nós estamos na 8ª maior economia do mundo, certo? Então esse processo foi degringolando. 2014 a Dilma se elegeu numa votação extremamente apertada, certo? Aqui já começou a preponderância das redes sociais nas eleições, certo? Vamos considerar uma votação de diferença de 1 milhão de votos em relação ao candidato do PSDB do Aécio Neves, que é uma capital. Essa foi a diferença, apertadíssima. Ali já era para ter assumido esse consórcio conservador, né? E ali não rolou. Então, dentro desse processo, eles apostaram no processo de impeachment da presidenta Dilma e construíram esse discurso, né, que todos nós já sabemos, muito protagonizado pelo sistema judiciário, não é? Aí você tem o impeachment, você tem o governo Michel Temer, aonde a gente já sofre a grande primeira derrota, que foi a reforma trabalhista. O movimento sindical aqui pode dizer com bastante propriedade, certo? Aqui você já tem o realinhamento dos interesses dessas classes dominantes. Se vocês veem que eu estou falando, o sentido dela, que eles não fizeram pela via democrática, eles fizeram mediante um golpe e impuseram uma reforma dentro do parlamento, votado às pressas. Lembra Brasília, aquela confusão, quando houve tropa, teve até cavalaria, nosso pessoal saiu de lá massacrado, bomba de gás lacrimogêneo, cacetete, foi confusão e aprovado. E Michel Temer foi segurado durante toda a gestão por 2 setores, principalmente, certo? O empresariado e o sistema financeiro, e não caiu. Por quê? Porque ele estava alinhado com esses interesses mais gerais. Então, o que nós precisamos entender as eleições de 2018, elas se deram nesse contexto. O Bolsonaro é um processo acumulado desde 2013. É todo esse processo histórico que eu venho aqui apontando, né? 2018, primeiro que você teve aqui a esquerda pulverizada. Primeiro Lula foi preso, certo? A prisão de Lula criou fato político pelo pessoal da Lava Jato. Depois, no segundo momento, a esquerda toda se fragmenta. Ciro Gomes uma candidatura, né? Haddad uma outra, Boulos mais outra. Aí você tem a direita tradicional que procurou se blocar, né? O Alckmin estava com praticamente todos os partidos de centro, todos os partidos de centro, durante, né, um tempo de TV gigante, orçamento, e vocês veem aquilo. Eles perceberam, esses setores perceberam que não ia emplacar, ele foi esvaziado, e o Bolsonaro, que estava isolado como um candidato aloprado da extrema-direita, né? Dava só tempo de falar: oi, eu sou o outro, né? 5 segundos de TV. E de repente, o Bolsonaro emplacou e virou um monstro. Aliás, o PT subestimou. O PT, o candidato que o PT queria que fosse no segundo turno era o Bolsonaro. Não compreendeu os movimentos mais gerais.
E a gente viu que o processo de 2018 ocorreu sob outra chave. Aqui começa o quê? A predominância do WhatsApp, dos memes, né? E eu queria abrir um parêntese sobre isso. Nesse ciclo de crise econômica, vocês veem, é nesse período que surgem as aberrações, que é as chamadas pós-verdades. O que é pós-verdade? Eu acredito naquilo que eu me identifico. Não necessariamente precisa aquilo ser verdade. Quer ver uma expressão? Tipo, por exemplo, a gente vê movimento de terraplanista. O cara acreditar que a Terra é plana. Isso é um movimento mundial, gente. Recentemente, na Folha de São Paulo, saiu que aumentou em mais de 30% o número de pessoas que questionam por que a Terra é redonda no planetário. Movimento anti-vacina, gente. Aumentou o índice de pessoas que não levam mais os seus filhos em posto de saúde porque acredita que a vacina pode ser perigosa para o seu filho. Isso é o movimento da pós-verdade. Eu faço uma narrativa. Ela não tem critérios racionais, científicos, na verdade, ou na sabedoria popular. Não, ela é irracional. E ela é alastrada através das redes sociais, com grupos de WhatsApp, Facebook e as redes sociais. E o Bolsonaro é a expressão disso. Ele se utilizou disso. Aliás, vocês sabem quem foi o assessor coordenador da campanha de comunicação do Bolsonaro? Um cara chamado Steve Bannon. Quem é o Steve Bannon? Steve Bannon foi o assessor que ajudou a campanha do Trump. Aliás, agora o Steve Bannon está na Itália, porque a extrema-direita acredita que o Papa precisa ser derrubado, porque ele é um contraponto às direitas do mundo inteiro, o Papa Francisco. Não à toa, por isso que a extrema-direita ganhou na Itália. O que eles fazem? O seguinte raciocínio: vamos tomar o governo da Itália e vamos isolar o Vaticano. E o Vaticano vai ficar numa ilha. E a gente infla os setores ultraconservadores da igreja. Esse cara que coordenou a campanha do Bolsonaro. Porque a gente vê o Bolsonaro como uma figura tosca, né? Uma figura, né? Sem caricata. Mas aquilo tem método. Parece loucura, mas aquilo tem método. Aquilo não faz parte da nossa safra. Nós aqui fazemos parte da chamada cultura civilizacional. O debate do quê? Da civilização, da política, da razão, da ciência, certo? Ele não, é outra chave, é do irracionalismo. Então ele lida com a nossa inteligência emocional, ele mexe com valores subjetivos. Por isso que a base social dele está permanentemente em movimento, porque ele se utiliza dessas pautas para colocar em movimento e, através do discurso de ódio, mantém cativo um público de torno de 30%. Ou as manifestações, por mais lixo que seja o governo dele, que nós conseguimos ver nesse processo, vocês veem, ele consegue botar gente ele consegue encher a Paulista. Ele consegue colocar a gente lá para dizer que precisa fechar o Congresso Nacional, que precisa fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas ele é só um idiota. Ou ele tem conseguir, ele é idiota. Ele tem problema. Olha, eu particularmente acredito que ele seja um grande idiota. Né? Mas eu acho o seguinte: ele é uma figura dentro de um grupo político maior, é um clã. Mas é o idiota que eu preciso. Agora, o que eu quero dizer assim? Esse novo ciclo representa efetivamente uma ameaça à democracia. E nós aqui apontamos que o partido aponta que nós precisamos atuar na defesa emergencial da democracia. Por quê? Porque a democracia são as condições de luta do povo. O que vocês acham melhor? Exercer luta por direitos, pela manutenção de direitos, numa democracia ou numa ditadura? Mas nem todos os setores da esquerda entendem isso, principalmente o PT, né? E o PSOL. Então, nós colocamos como no centro da nossa tática a defesa emergencial da democracia. E o governo Bolsonaro, gente,
eu queria que vocês entendessem isso. Ela não é uma coisa homogênea, ela não é uma coisa, não é um bloco monolítico. Ele é um consórcio de setores conservadores e reacionários. A gente subdivide em 4. O primeiro que a gente chama de o clã. Quem é o clã? É a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o astrólogo e o guru espiritual deles, o Olavo de Carvalho, o Silas Malafaia, essa turma. O que o clã, assim, isso que é interessante. Eles conseguiram impor a sua força dentro do Planalto. Lembra no início do governo que falamos que ia predominar os setores militares? O Bolsonaro, Santa Cruz fora, general tal fora, quem manda aqui sou eu, né? E é o grupo mais reacionário e virulento. É desse grupo que sai, por exemplo, bandeiras como Escola Sem Partido, como o Eduardo Bolsonaro, que defende a criminalização dos comunistas, né? É desse grupo que sai, por exemplo, a questão da censura. Não estamos vendo caso de censura. Quanto tempo nós não vemos desde o fim da ditadura militar, não é? Que aconteceu na Bienal do Rio com Crivella, aqui inclusive o Dória, que flertou com isso também, certo? Esse é o núcleo mais virulento. Inclusive eles fizeram aí no Paraná um congresso que veio até skinhead, uma coisa terrível, né? Ali no Foz do Iguaçu, liderado pelo Eduardo Bolsonaro. Tinha 30 países de partidos de extrema direita discutindo a organização da extrema direita no mundo. E o clã do Bolsonaro tenta se impor como essa liderança mundial. Então esse é o clã. Aí vem o segundo, que é a toga. Quem é a toga? É o partido da Lava Jato, liderado por Sérgio Moro, né? Essa turma, ela defende flexibilização, por exemplo, de garantias constitucionais que pode afetar a vida de todos. Por exemplo, eles falam do fim do duplo grau de jurisdição. O que quer dizer esse juridiquês? É o direito de você recorrer. Muitas vezes uma decisão ela pode ser injusta no tribunal, não é? E você tem o direito de você recorrer, você tem um processo. O Moro acha que não, né? Ele quer fazer com que o juiz de primeiro grau, sendo bem simples, tenha amplos poderes, você tenha direito a pouquíssimos recursos. Agora vocês imaginem isso numa realidade como a nossa, a realidade brasileira, onde as desigualdades sociais são elevadíssimas, onde o povo tem pouco acesso à justiça e do pouco acesso que tem, ainda você tirar o direito dele de se defender num tribunal com paridade de armas, né? Certo? O cara traz uma prova, eu trago outra. É assim. Se você está dizendo A, eu tenho o direito de dizer que A não é A. O Moro está dizendo que não. E fora o projeto de licença para matar, né? Qualquer policial pode alegar sobre violenta emoção que você reagiu e que ele agiu ali no processo de legítima defesa. Nós sabemos dos problemas que as polícias têm no Brasil. Então, aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, com a Ágata, né? Então, nesse sentido, esse grupo da toga, ele vem nesse sentido de desconstrução das próprias garantias democráticas, né? Evidente que agora com o processo do Glenn Greenwald, da Vaza Jato, desgastou muito o Sérgio Moro e que Sérgio Moro agora se tornou mais dependente do que nunca do Bolsonaro. E isso é bom, porque num processo é bom para o Bolsonaro, né? Não que seja bom para a gente, mas para o Bolsonaro isso é bom, porque o Sérgio Moro sempre foi apontado como sucessor dele na presidência, né? Então isso deu mais força para o clã. Aí vem o terceiro grupo, né, que é a farda, são os militares. Esse grupo saiu bastante enfraquecido, né, com os movimentos que o Bolsonaro fez. Mas hoje você tem mais militares em cargos centrais no governo do que teve no auge da ditadura militar. Nós temos mais militares do que teve em épocas anteriores. E dentro das Forças Armadas você tem uma divisão interna, né, que são os entreguistas e os nacionalistas. Os nacionalistas perderam, por exemplo, a venda da Boeing, uma venda criminosa,
Hoje nós perdemos toda a nossa inteligência e tecnologia no setor da aeronáutica. A Boeing comprou, agora vai virar Boeing Brasil, certo? E a nossa parte de produção de tecnologia no setor de aviação perdemos tudo. Gente, você produzir avião não é que nem você produzir, entendeu, lata de sardinha na fábrica. Isso aqui tem segredos, isso aqui existe espionagem de alto nível, é algo caríssimo. E a Embraer estava bem. A Embraer estava muito bem obrigada. Era a maior empresa de aviões regionais do mundo e foi vendida a preço de banana, né? Mas hoje existem contradições dentro das Forças Armadas. O Bolsonaro está desgastado com os setores das Forças Armadas, né? Principalmente a aeronáutica e marinha. Aí, por fim, vem o mercado, que é o Paulo Guedes, que é o sistema financeiro, que conseguiu aprovar agora a reforma da Previdência, desse modelo aí ultraliberal. E agora nós vamos viver uma nova fase de grandes privatizações, né? Nós estamos já vendo aí a dos Correios, né? Nós vamos ver da Petrobras, os setores dos bancos públicos, todos os setores de securitização, investimento em casa popular, setor de empréstimos, tudo isso daí, gente, já foi privatizado. Os querem deixar no Banco do Brasil, da Caixa Econômica, só um caixa, sabe? Recebe e paga dinheiro. Aqui não tem crédito, aqui não tem projeto, não tem seguro, não tem nada. É um grande caixa. E são os nossos dois maiores bancos estatais, que são fundamentais para o projeto de país. Então, e aqui não preciso nem falar, né? Que eu também, dentro dessa desconstrução, né, o papel aí que o governo vem de destruição da soberania nacional, né, que é alinhado com o mercado. Resumindo, o governo Bolsonaro é autoritário na política, é reacionário nos costumes, né, vai perseguir o gay, vai perseguir a mulher, vai perseguir o negro, discursos dos piores possíveis, né? E é ultraliberal na economia, privatiza tudo, nada de Estado que invista no desenvolvimento nacional, e é neocolonialista, né? Subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Então, é esse governo que nós vamos ter que fazer um enfrentamento. E como nós apontamos pelo partido, qual é a tática? É a chamada frente ampla. O que é a frente ampla? Nós precisamos constituir amplos setores da sociedade que tenham um discurso mínimo de defesa da democracia, mesmo os setores que tenham apoiado o golpe de 2016. Por quê? Porque a esquerda sozinha não vai conseguir. Nós estamos num processo de cerco tático, né? Imposta por essa extrema-direita no Brasil e no mundo, né? A coisa não está boa. Nós precisamos estabelecer um programa mínimo, e nisso nós estamos atuando. Nós montamos agora um fórum chamado Direitos Já, que foi lá na PUC, para vocês terem uma noção. Até o Fernando Henrique mandou um vídeo dizendo que nós precisamos defender a democracia, que o que esse governo aí representa é uma ameaça efetiva à democracia. Imagina o Fernando Henrique sentando para dizer que precisamos defender a democracia. E nós vamos dizer, não venha, você ajudou o golpe de 2016. Nós precisamos, nosso objetivo principal é isolar e derrotar a extrema-direita, né? Também estava o Márcio França, né? O Alckmin também acha que é isso. Nós precisamos, não estou dizendo aqui, porque essa turma vai votar a favor da reforma da Previdência, votou a favor da reforma trabalhista, defende a pauta econômica, mas não são os pontos divergentes, certo? As divergências vão se manter, nós vamos continuar efetivamente a luta. Mas aquilo que nos converge, que é o quê? É manter o Estado democrático de direito, deve ser o nosso objetivo principal. E aí, aprofundando nessa questão da nova tática, nas eleições de 2020 estão aí. Nós precisamos fazer o debate, o enfrentamento já começa em 2020.
o partido vai completar 100 anos em 2022. Se ele não estiver bem nas eleições municipais, vai ser 2022, não vamos esperar resultado diferente. Precisamos fazer um bom enfrentamento. E eu quero dizer aqui, e aí eu já vou encerrar, né? Mas nós precisamos constituir essa frente ampla, né? E não vamos nos confundir. Frente ampla, frentes políticas não significam necessariamente frentes eleitorais. Às vezes tem injunções. O que eu quero dizer é o quê? Nós devemos pregar a construção dessa frente ampla. Do ponto de vista político, nós precisamos eleitoralmente construir esse raciocínio com o conjunto da sociedade, o conjunto das forças políticas, né? Aliás, dentro do PSDB mesmo existe convulsão interna com relação ao Dória, que deu apoio ao Bolsonaro. Bruno Covas, por exemplo, não concorda, diz que vai respeitar o legado do avô dele e que precisa defender a democracia. Aliás, o próprio Dória deu uma afastada, né? Que ele não concorda com as declarações de apoio à tortura que o Bolsonaro fez, que o coronel Tenente Ustra e coisas do tipo. Então, nós temos aí, na nossa nova tática, nós precisamos de 3 chaves. Nós precisamos de sagacidade para saber explorar as contradições. Porque vocês viram, eu falei do consórcio do Bolsonaro, né? Mercado, a toga, a farda e o clã. Nessas contradições, nós precisamos ter sagacidade de explorar essas contradições. Resumindo, jogar lenha na fogueira, jogar gasolina. Como está agora a crise do PSL. Temos que jogar gasolina, né? Nós precisamos ter capacidade de resistência, porque a perda de direitos continuará e vai ser cada vez mais passos galopantes. E, aliás, as contradições que a gente conseguiu explorar usando o Congresso Nacional foram importantes. O Rodrigo Maia foi um contraponto importante em inúmeras questões relativas à questão democrática. Foi o que eu falei. Não espere do Rodrigo Maia o apoio dele contra a reforma da Previdência, certo? Mas questões relativas à democracia, bandeiras importantes, ele votou, por exemplo, agora sobre a questão da privatização da Embraer. Foi bom. Não vamos explorar isso? Ah, não. Ele é de direita, como o PT vem fazendo, guetizando, postura cada vez mais isolacionista. Aliás, o centro da tática do PT é o Lula livre. Que, certo, não é justo. É a principal liderança que o PT teve na sua história, presidente do Brasil. É justo. Mas para nós, o PCdoB, não é o centro da nossa tática. O centro da nossa tática é a defesa dos direitos do povo que estão sendo atacados. Estão sendo atacados todos os dias. E de todos os lados. Esse é o nosso centro. Não se constitui uma frente ampla defendendo o Lula livre. Somos solidários, nós participamos das atividades, nós pregamos, nós damos a nossa solidariedade e o nosso apoio, mas não é esse o centro da nossa tática. Nós precisamos, existem questões muito mais graves ocorrendo no país que precisam ser enfrentadas. Então, do ponto de vista da nossa estruturação, nós precisamos fazer esse debate e fazer esse enfrentamento, né? Mas eu acho que aqui, de todas, é essa chave. Nós precisamos ter sagacidade para explorar essas contradições, resistência para aguentar o inverno, que vai ser longo, né, como diz no Game of Thrones, e amplitude. Nós precisamos dialogar com amplos setores da sociedade, partidos políticos, sociedade civil, né? Viu o MBL arrependido, Kim Kataguiri, que agora diz que é oposição ao Bolsonaro? Não vale gerar uma fissura no bloco conservador. Nós temos que jogar mais gasolina, falar, tá certo, Kim, é isso mesmo, vai para cima, entendeu? Nós precisamos instigar, nós precisamos isolar e derrotar a extrema-direita. E eu deixo essas palavras e vamos abrir aí depois para a discussão, que eu falei bastante, e eu peço desculpa, camaradas, mas é isso. Valeu. Muito bem, foi uma brilhante análise do Fábio. A gente tem
a obrigação de estar inteirado nesses debates do partido, para que a gente possa evoluir os debates no nosso município também, né? Porque a gente sabe da desgoverno que aí está, sabe da política mesquinha, suja que aí está, mas infelizmente o nosso povo não tem feito nada, a maioria da sociedade não tem feito nada, então é importante a gente estar participando cada vez mais desse debate do partido para que a gente possa evoluir as nossas ideias, os nossos raciocínios com a sociedade, tá certo? Gostaria aqui de registrar a presença do presidente do PCdoB de Pedreira, o Laércio Teodoro, também a presença do Valdir, que também é da direção do PCdoB de Pedreira, tá? Então, aqui presente com a gente. Eu gostaria, então, de passar a palavra agora para o Antônio José dos Santos, aqui o Tonhão, é secretário de organização do partido, vai estar dando um relato aqui sobre o PCdoB de Jaguariúna. Rápido aqui, porque os canais, nosso camarada, os documentos já deu conta de quase tudo, sabe? Porque, na verdade, nossa cidade ela não é uma ilha, está imune a todas essas. Não, nós estamos sujeitos a todas as tempestades que ocorrem fora do estado, do Brasil, afetam diretamente a nossa cidade. A nossa realidade aqui, como vocês já sabem, né, não é fácil, porque eu já visto o número de votos que o nosso capitão teve aqui em Jaguariúna, né? Foi uma vitória indiscutível, né? Os votos que o povo de Jaguariúna deu na extrema-direita na outra eleição. E é nesse cenário, né, que o PCdoB tem que se colocar e nos preparar para poder enfrentar essa batalha que vem em 2020 agora, que é a eleição municipal. Houve muitas mudanças. Agora, só para informar, os partidos vão ter que ter chapa própria, até onde eu sei é isso, né? Não mudou nada. Né? Os partidos não vai ter mais coligação para vereador. É isso? Tem que ser, cada partido vai ter que chapa própria para poder disputar a eleição. Porque antes não, você se coligavam com um ou dois partidos, cada um votava seis e você disputava a eleição. Agora não. Então, a primeira tarefa nossa no município é botar uma chapa de vereadores e que essa chapa de vereadores seja minimamente competitiva para enfrentar a realidade que nós vivemos. A segunda coisa, eu acho que a gente precisa, né, isso aí é uma debilidade nossa aqui no município, né, mas a gente precisa estar mais organizado também. Porque, por tudo que foi dito aqui, essa crise que está sendo causada por todas essas medidas que foram votadas no Congresso, que é precarização do trabalho, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e vai vir mais reforma também aí, eu não estou contente só com isso. Isso daí vai começar, já está tendo reflexo na nossa sociedade. Mas isso daí vai se aprofundar muito mais daqui mais 1 ou 2 anos. Que aí realmente vai começar a aparecer tudo, por exemplo, essa votação da PEC do teto. O que significa isso? Que eles votaram? É que não vai ter mais reajuste durante 20 anos, né, nas verbas que são gastas com educação, com saúde, com segurança. Isso já reflete nos municípios, inclusive aqui no nosso município também. Inclusive teve um debate aqui na Câmara, né, todo mundo aqui, os 9 vereadores, né, se debateram, porque o cobertor está curto, porque as verbas para a saúde estão muito poucas, né? E eu falei, gente, você vai piorar. Só que esses vereadores aqui no debate é o quê? É que essa PEC foi aprovada no Congresso, né, pelos parlamentares dele. Por que eles não fazem uma pressão para que nós mudamos isso daí? Porque isso vai ser uma catástrofe aqui no Brasil.
Como é que você vai ficar 20 anos sem reajuste, sem a população cresce, o preço de remédio cresce, sobe? Né? Como é que nós vamos... O salário do professor tem que ser aumentado, aumenta o número de alunos e o número de verbas para ser aplicado nessas áreas não aumenta nada. Como é que nós vamos conviver com isso daqui mais 5 anos, por exemplo? Se já no segundo ano está dando problema. Então, o nosso partido precisa estar organizado na cidade. E quando eu falo organizado, não é... Logicamente que é importante você ter um parlamentar, um vereador, um deputado, isso é importante. Principalmente para nós. Um parlamentar também faz a diferença, porque infelizmente nós temos alguns aqui que deu mais prejuízo do que lucro. Mas a gente precisa ter pessoas que são comprometidas não só com o partido, mas também com o povo. Por quê? Porque nós vamos ter que estar organizados para poder cobrar aquilo que não vai vir. Para poder cobrar mudança. Igual o camarada citou ali, o Chile explodiu por quê? O Equador explodiu por quê? E se você está em volta do mundo, está cheio de revolta, os povos estão se rebelando contra esse atual sistema que é financeiro, que é essa economia financiarizada, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma organização em todas as cidades para a gente ajudar o povo a reivindicar aquilo que realmente precisa para poder ter uma vida minimamente digna. A gente está vendo aqui hoje desemprego na nossa cidade de São Paulo, eu passo no centro de Campinas, fico horrorizado com o número de pessoas que está aumentando ali, pedindo, está aumentando, né? Desempregados, né? Demitindo, e quando repõe aquele salário, quando repõe aquele emprego no salário, talvez até menos da metade do que aquele que saiu, né? E a economia vai caindo nesse descrédito. Então eu acho que é importante, vou terminar por aqui, é importante o PCdoB organizado na cidade, dialogando mais com o povo, tentando organizar o povo em associações de moradores, seja lá o que for, mas organizando para poder cobrar o poder público. Jaguariúna, se você pegar aqui, pela própria característica da cidade, é uma cidade que não sofre tanto, não está sofrendo tanto os problemas que sofre Campinas, que sofre Hortolândia, que sofre Sumaré, né? Logicamente que Americana, Jaguariúna não sofre tanto isso daí, porque uma cidade pequena é mais fácil mas poderia ser melhor, né? Se o dinheiro fosse aplicado, a gente sabe muito bem que... Só para contar uma coisa, nessa questão, já faz umas 4 semanas as centrais fizeram um mutirão de emprego lá em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Sabe quantas pessoas foram para a fila? 20 mil pessoas. E às vezes atrás de salário mínimo, né? A maioria dos postos era faxineiro. Então, você vê a realidade do certo. E eu acho que o PCdoB tem muita coisa a contribuir, né, com o povo para ajudar nessas batalhas que virão, que estão ali colocadas no dia a dia, mas que virão as batalhas. E a gente conta com todos os camaradas aqui para nos ajudar nessa organização. Eu bato aqui depois do debate. Dentro do governo, que responde se souber, vai procurar pensar. Obrigado. Está aberto aí para quem quiser fazer perguntas. Está aberto, pode fazer pergunta. Fique à vontade, gente. Joaquim. Uma pergunta, não. Parabenizar o Fábio pela brilhante intervenção que ele fez aqui, mostrando para a gente o cenário que o mundo vive, o Brasil vive, e nossas cidades não estão fora disso, não. Segundo o Pico Doce falou aqui, o Antônio Sonhão, o Pico Doce é apelido conhecido por ser propriedade nossa.
nós estamos aqui falando da questão nacional e internacional, e temos que pensar em Jaguariúna, inclusive, na Conferência Municipal. Nós devemos aqui hoje, inclusive, eleger uma nova direção do partido, devemos aqui sinalizar algumas questões do futuro. O Tonhão falou o seguinte: nós temos um desafio aqui na cidade. Não é só ver a cidade acontecer, de forma que as pessoas estão aí, o prefeito adora abraçar, o nosso prefeito aqui é uma maravilha. Ele adora abraçar o Dória, Bolsonaro, o Temer, o Montoro, que já morreu, ele abraça todo mundo. Ele é um grande demagogo que gosta de abraçar todo mundo. E ele gosta de fazer a política de todo mundo também. O Tonhão falou aqui a questão das verbas que foram carimbadas lá, que não tem reajuste por 20 anos, a verba da saúde e educação. O próxima reforma do Bolsonaro agora, que já está escalando, é a seguinte: hoje os municípios são obrigados a aplicar uma verba na saúde e uma verba na educação. Está lá, é carimbada, é uma verba carimbada. A verba vem e não pode sair disso. O prefeito que não aplicar essa verba pode ser cassado. A Câmara reúne aqui e caça o prefeito. Ou ele tem que responder para o Tribunal de Contas, é cassado. A próxima medida que vem agora, eu tenho certeza que os prefeitos, uma boa parte vai apoiar, vai adorar, eles vão desvincular a receita. O cara não vai ser obrigado mais a aplicar 25% da educação, mais 17% para a saúde, vai desvincular. Ele vai poder pegar o valor que ele quiser e investir onde quiser. Mas tem ideia do que está acontecendo. Então, cada vez mais, o papel que ele tem que jogar nos municípios. Jogar papel no município não é só jogar futebol, não, ouvir na Câmara de Vereadores, é atuar mesmo no município. Eu acho que o ano que vem se apresenta para a gente um cenário muito difícil politicamente para o país e para o município. Então é tarefa nossa, dever nosso, participarmos dessa batalha. Aí, participar dessa batalha não é só votando na eleição no dia, lá em outubro de 2020. Participar nós estamos montando aqui uma chapa de vereadores para disputar essa eleição. Apresentando nomes de candidatos que possam, somando o voto com um do outro, elegemos um ou dois vereadores, fazer o esforço possível. Mas tem presença do PCdoB aqui nessa casa. Já teve, o PCdoB tem uma história de ter vereadores aqui. O povo da cidade não tem objeção em votar em candidato do PCdoB. Vota no PCdoB. Nós já temos que valorizar isso. E ainda temos o desafio de construir uma chapa de vereadores. Nós já temos alguns companheiros aqui que se voluntariam a compor uma chapa. O Daniel que trabalha na FLEC, já é candidatíssimo nosso. Tem o Theo que topa entrar na chapa para disputar com a cadeira de vereador. Tem o Roberto, que já foi nosso candidato na eleição passada, já tem experiência nisso aí, topa disputar a eleição. Já tem o Sobreira, que não está aqui, o Sobreira, Antônio Sobreira. Não está aqui porque a filha dele está casando em São Paulo hoje. Não teve jeito, ele vai deixar a filha, ela vai vir aqui, então tem que ir. O Sobreira é um dos possíveis candidatos nossos. E tantos outros aqui que nós temos conversado. Nós talvez eu possa, vou lá, vou tentar. Nós estamos construindo essa alternativa. Nós temos que construir essa alternativa. Estão filiados ao partido hoje e outros ainda vão estar filiando. Tem a própria Bia que está aqui, já estão conversando com a Bia. Oi, Bia. A Bia está chegando e uma Bia chegando, então, desculpa aí, Bia. Mas tem a própria Bia, nós estamos conversando com ela, fala, não sei, a Bia já foi nossa candidata aqui, quase eleita. Por poucos votos ela não foi eleita no passado. Ou seja, nós temos que construir essa alternativa aqui. Uma alternativa para uma cidade que, olha, Jaguariúna, em relação comparada a outras, é uma cidadezinha agradável, boa, de morar. Eu vim para cá inclusive por isso. Só que uma cidade como as outras vai entrando numa linha de risco. Hoje já tem gente vivendo nas ruas de Jaguariúna. Você encontra pela madrugada no centro da cidade, gente vivendo nos bancos de praça, já que não tinha. Você encontra já gente reclamando, desesperado por desemprego, porque a qualidade do emprego está muito ruim. Eu partilho do grupo de vaga de emprego aí, tem sempre muito emprego na cidade. É fato. Só que todos eles rebaixando o salário, precarizando. Você ficando cada vez mais difícil estar empregado para manter a família, uma cidade com custo de vida muito alto, o aluguel é muito alto e tudo mais. E não vamos pensar nós, que violência está chegando também, né, gente? Tem muito assalto, roubo nas casas, assalto de loja aqui, assalto no banco ali, ou seja, então nós vivemos num lugar que é um lugar muito agradável, mas não é uma ilha isolada do resto do mundo. Para se ter ideia, ontem, sexta-feira, o Will recebeu uma ligação lá de Brasília, Paulo Paim, senador. Então, Will, tem um amigo nosso aí de Minas Gerais, conhecido, está aí da cidade, estão vivendo trabalho escravo. Olha só, eu estou acostumado a falar de trabalho escravo lá no fundão da Amazônia, no Pará, lá no Mato Grosso, para enfiar de fazenda, dormir no chão, não sei o quê. Não, mas é uma família mais pessoas. Vivendo aqui no Guedes, casal com 4 crianças dormindo no chão. Sem receber salário nem nada, dormindo no chão. Sem condições de esquecer de alimentar direito, trabalhando com empresas. O Ministério Público veio, interviu lá, pegou as famílias, botou no ônibus, botou 2 no avião para ir embora, a família não botou no avião, tinha medo de voar, botou no ônibus e tal, teve inclusive todo mundo pegar lá, o sindicato fazendo doação. Então você vê, trabalho escravo é uma cidade que nem Jaguariúna.
Ou seja, nós estamos numa cidade agradável, mas não uma ilha isolada do resto do mundo. Se nós queremos atuar na nossa cidade de forma a fazer com que o destino dela, do resto do país, não se torne a barbárie que nós queremos, um Tahiti da vida, um Haiti, onde as pessoas vivem na mais completa miséria, os países, as pessoas querem ter o que comer, não tem segurança, não tem o que vestir, não tem educação, não tem nada. Se nós não queremos despachar agora para o resto do país, nós temos que meter a mão na massa e a luta. Meter a mão na massa, a nossa tarefa aqui, além de lutar geral, participar do governo geral que a gente já faz, de certa forma, é também aqui. Aí a nossa tarefa é construir uma chapa de vereadores, construir um partido forte, filiado de trabalhadores, dono de casa, estudantes, para que nós possamos então dar essa resposta que os nossos filhos esperam. As minhas duas estão ali, ó, e torcendo para a gente lutar bastante para conseguir melhorar a nossa vida. Não é isso, filhas? Então é isso aí, fica esse desafio, colocação do desafio, para que a gente possa construir um forte desemprego. Registrar também aqui, entre um possível candidato que o Joaquim acabou de citar, vamos citar a Rita também, que a Rita está presente aqui e também pretende ser candidata também. Então, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir montar uma chapa aqui pura do PCdoB. Está aberto, gente, para quem quiser fazer saudação, para quem quiser fazer pergunta, está aberto. Bom dia a todos, eu quero, não vou fazer pergunta, mas me senti na necessidade de parabenizar aí a explanação do nosso camarada Fábio. Para mim foi uma aula, viu, Fábio? Eu me sinto tão contemplado na sua fala que, com as 3 vezes que eu tentei fazer a pergunta, logo em seguida você respondeu. Aí fica difícil. Mas o dia como hoje, para mim, eu estou contemplado na sua fala. Parabéns para todos aqui por a realização dessa conferência, né? Mas eu quero dizer também para vocês que muitas vezes a gente, como sindicalista, vai na frente das fábricas e, infelizmente, a gente só vai para apontar os problemas que é o que mais tem, né? E muita gente pensa assim, que a gente é pessimista, porque só vai apontar problemas. Muitas vezes eu até falo assim que eu podia chegar lá e contar uma piada e fazer o povo rir, que isso é da nossa essência, do brasileiro, principalmente do nordestino, que gosta de fazer o povo rir. Mas a gente não pode se isentar dos problemas que a gente está vendo no dia a dia, né? Já foi falando aqui de filas de desemprego, né? Muitos setores ainda, muitas pessoas não estão sendo afetadas com essas mudanças, né? E às vezes até a gente que sempre costuma trabalhando aí na vida do dia a dia, eu vejo muitas coisas interessantes. O companheiro aí colocou esses dias, acho que outro para hoje, que quando a gente falava assim de elite, aí tinha uns companheiros que tinham um salário de R$3.000 e a gente está falando deles, já fica bravo para discutir com a gente, né? Hoje eu vi outra coisa interessante, uma companheira do PT, lá de Pedreira, postou lá no Face falando sobre o preço do gás de cozinha. Aí tem outros lá que, ao invés de dar apoio, não pessoas do nosso meio. Quer dizer, vai trabalhar que você consegue comprar um botijão de gás. Poxa, isso, né? A gente vê como que a nossa sociedade está sendo manipulada. Mas isso porque muitos setores ainda não estão sendo afetados. Porque do jeito que está essas mudanças aí, essa mudança da Previdência, já teve a mudança, né, na tal reforma que disse que foi reforma, que reforma é quando a gente vai melhorar alguma coisa, mas aí não tem nada de reforma, né? Então, muita gente não está sendo afetada ainda e isso aí no futuro a gente vê que a precarização na nossa sociedade vai ser muito, muito grande. Inclusive, agora eu vi aí nas manchetes que o Paulo Guedes agora quer atacar, isentar o governo no setor da saúde, né? Então, muita gente que carece, precisa de medicamento, até vacina, não sei se pode pegar nesse ponto também. Mas eu gostaria, se o companheiro, o camarada Fábio, pudesse falar um pouquinho também daquelas mazelas, essas briguinhas do PSL, se tem possibilidade desse maluco cair ou não, tá? Porque ele é tão maluco, confunde até a cabeça de quem não está ordenado no dia a dia. O cara vai na China lá e fala que é um país capitalista, né? E muita gente que não sabe acredita, né? Mas é isso, gente. Um abraço a todos. Porque eu não sei se ele é idiota mesmo, se é uma Os personagem. pais, né? Então, mas aí... Porque ele foi contra um segmento diferente.
Então, eu acho que, só para finalizar aqui, quem não veio hoje aqui pediu uma aula de história aí, elaborada aí pelo Flávio, né? Um abraço a todos, foi uma boa conferência. Muito obrigado. Registrar também aqui a presença do Marinho, que está vindo o PCdoB da cidade de Amparo. Vamos reorganizar o PCdoB lá em Amparo também, que está um bom tempo parado o PCdoB lá. O Marinho está presente aqui, vai estar reorganizando o PCdoB lá na cidade de Amparo também. Vamos registrar a presença do Marinho. Está aberto, gente? Mais alguém? Bom dia a todos. É muito bom a presença de todos aqui. Estamos em pequenos grupos, né? Mas é assim que a gente começa, né? A gente vai começar a conversar com as pessoas e vamos crescer. Uma coisa que eu achei muito interessante, obrigada pela sua palestra, é a gente conhecer o passado. Eu sinto, quando converso com as pessoas, e principalmente na faixa, vamos dizer, de 40 anos para baixo, não tem história, não tem passado. Então a gente precisa estudar. Estudar, estudar, conhecer e conhecer. A crise, nós temos que também, na mídia, ver os economistas. A gente pensa que as coisas estão boas, o Jaguariúna está bem, mas não está não. Nós também já estamos chegando numa crise. Eu sou funcionária pública há 24 anos. Nós somos uma cidade privilegiada, somos, mas eu posso dizer que está chegando a crise aqui. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conhecimento. Eu acho que falta isso em nós, o conhecimento, principalmente do passado, né? Principalmente da luta dos trabalhadores, como que ela começou, né? E nós foi muito sacrificado e nós estamos deixando isso correr, passar entre os nossos dedos. Então, através do conhecimento e do foco, né, nós temos que ter foco. Eu sempre estou aqui na Câmara, eu venho nas reuniões das quarta-feiras, quando possível, mas eu tenho uma frequência aqui na Câmara. E as quarta-feiras é muito interessante, é onde é discutido nas comissões de vereadores aquilo que vai ser votado. E muitas vezes, se a gente estivesse aqui, às vezes a gente podia impedir ou aquele texto ser melhorado. Então, vamos estudar, vamos conhecer o passado, vamos ouvir, né, as pessoas que têm o dom da palavra e do conhecimento. E vamos em frente, gente. Foco. Muito obrigada. Vou dar uma saudação aí, galera. Bom dia a todos. Antes disso, que a gente hoje vem, a gente sabe. Foi uma fala muito importante aqui do Fábio. Eu peguei essa colocação que ele fez aí, uma colocação muito boa. E não vi, perdeu uma aula, que já foi falado aqui. Nós hoje estamos aí, nessa correria, querendo montar os pré-candidatos a vereador, que não é fácil. É uma corrida muito grande, porque nós também fizemos o debate, fizemos a bandeira, o nosso pessoal, foi uma preocupação muito importante no dia a dia, que nós está vendo o ataque do governo que vem destruindo o país, que não é fácil, e cabe cada um de nós, na quinta-feira, e está levando esse debate para frente. Porque nós não podemos parar nisso. Temos debates, frutos, os jovens que caminham aí, uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito estressivos dos próprios candidatos hoje. Quando vem disputar eleições, eles vêm pensando em si o que nós vamos fazer. Não vem levantando um debate profundo na cidade. Aqui tem um exemplo aqui de Jaguariúna, que foi colocado. A gente sempre debate a situação que
Outros caras vêm do PCdoB, vêm para usar a legenda do PCdoB. Hoje aqui era para ter uns 2 ou 3 vereadores defendendo o povo aí. Só que não, vem só para os direitos, pensando em si que nós estamos fazendo. E na cidade lá nós moramos, que é uma cidade pequena, menor que é Jaguariúna, que chama Pedreira, dá para você ver, cada um que você conversa lá com os próprios vereadores, o senhor não preocupa com nada, só se preocupa agora. Vai dando a mão para um, dando a mão para outro, qual a colocação que eles vão fazer lá em Pedreira, e a hora a gente vai começando, ficando revoltado, a situação hoje que está acontecendo na nossa cidade lá. Eu vejo aí a sua colocação foi importante, a sua colocação hoje, foi uma aula para todos nós que estão aqui, uma aula que nós precisamos mais destacar, mais estar debatendo política em toda a cidade nossa. Inclusive eu vejo nós aí, nós que somos no movimento sindical, eu vejo o governo hoje que vem fazendo todos esses ataques, querendo acabar com o movimento sindical, todo dia está falando isso, você sente na pele. Como que se vai dar lá na frente se realmente se acabar o movimento sindical? Tem sindicato hoje que está aí hoje, não se preocupa um pouquinho na base dele, só que preocupa o poder, que está sentado na cadeira, está falando na cadeira, realmente está lá debatendo as questões dos trabalhadores, não está acontecendo isso. Aí eu vejo, porque agora nós estamos numa disputa em toda a cidade para lançar o candidato do pré-candidato a vereador da cidade. Nós lá hoje, lá em Pedreira, nós estamos fazendo um trabalho difícil, um trabalho amargo, que não é fácil você tentar montar uma chapa pré-candidato a vereadores. Nós lá hoje, nós estamos com 18 nomes para sair candidato a vereador, composto 10 homens e 6 mulheres. Então nós estamos fazendo esse trabalho difícil, trabalho árduo, e nós temos que quebrar isso e fazer, pelo menos, cada cidade disputar para fazer um candidato do vencedor. Então, para a gente dar seguimento aqui, porque já falta pouco para meio-dia, né? Então, vamos dar seguimento aqui. Eu vou estar citando aqui o nome dos companheiros aqui, dos camaradas, a candidato, então, à composição da direção do partido, do PCdoB de Jaguariúna. Então, vou estar citando os nomes aqui. Os nomes, primeiro aqui é a Rita. Levanta aí, Rita, se o pessoal ver quem é. Então a Rita vai estar fazendo parte também. A Bia está ali também, fazer parte também. O Daniel Santana, o Joaquim Amorim, José Francisco, Antônio José dos Santos, Tonhão, e o Antônio Macalé, que não teve que sair. Então, esses os nomes que a gente está colocando para poder compor, então, a nova direção do partido de Jaguariúna. Vamos, regime de votação agora. Se vocês concordam com esse nome, se vocês querem substituir alguém desses nomes por outro nome, então, a gente vai fazer a votação aqui de quem concorda com esse nome, então, para fazer parte da direção do partido de Jaguariúna. Quem concorda, levanta o crachá. Pronto. Quem discorda? Então está aprovado
esses nomes citados. Vamos colocar também aqui em votação os delegados que vai ter que participar da conferência estadual. Nós estamos tirando um delegado e um suplente. Então, está aqui como delegado eu, José Francisco, e como suplente, Daniel Santana. No final do mês de novembro, em São Paulo. Quem concorda com esses dois nomes, levanta o crachá. Obrigado. Quem discorda, então está aprovado então os dois nomes para delegado e suplente. Vou passar aqui para o Joaquim, que ele quer fazer uma saudação final. Eu pedi aí uma salva de palmas para o Apoio para o encaminhamento. Pessoal, aqui nós estamos poucos aqui, nós podemos ser muito mais, nós somos muito poucos. O PCdoB tem hoje na cidade, em termos de filiado, de fato, lá no cartório, a gente está no cartório, tem para mais de 300 filiados. Tem para mais de 300 filiados no cartório. Claro que nós precisamos ativar esse pessoal, nós vamos ter a tarefa, a direção que foi eleita aqui tem a tarefa, nesse período agora, o mais rápido possível, ativar, buscar esse militante, ir atrás do filiado, juntar gente, agregar, passar essas ideias que foram tratadas aqui, para nós termos aqui um partido informado, um partido uniforme, que vai para a rua, que se mobiliza para que a gente possa garantir vitória no futuro. Né? Então esse é o desafio para essa próxima direção. As pessoas que foram escolhidas aí, não é só porque são simpáticas, não como eu sou presidente, mas foi escolhida porque vai ter que pegar essa tarefa na mão para tocar esse desafio. Claro que nós vamos precisar da ajuda de todo mundo, até os que não estão na direção, para tocar essa tarefa aí. Mas é uma tarefa dura, né? Uma tarefa dura para a gente estar organizando o partido, poder disputar a eleição e efetivamente garantir que nós vamos ter aqui na Câmara dos Vereadores em 2020, um ou dois, ou até mais, se for possível, comunistas subindo a bandeira, tocando o mandato por aqui. Tá? Então eu agradeço aí. Agradeço a tarefa que estão me dando de estar na direção e convidando todo mundo, mesmo para quem não está na direção. Não dá para fazer uma direção muito grande, convidando todo mundo para se empenhar nessa batalha para fortalecermos o PCdoB aqui em Jaguariúna. É isso. Eu vou passar aqui para o Tonhão fazer as considerações finais. Bom, agradecer a presença de todos aqui, né, e sucesso dessa conferência. E para encerrar, eu gostaria de nós dar todos aqui presentes. Ontem, teve uma notícia muito triste que faleceu um ex-dirigente do PCdoB, o Eduardo Nebraço, né? Um camarada que estava fora do partido, mas enquanto esteve no partido contribuiu muito, ajudou muito nós nessa região aqui. Ele esteve em Campinas, né? E acho que muitos daqui conhecem ele, né? Eu gostaria que a gente desse uma salva de palmas para o camarada. Vamos estar encerrando então a Conferência Municipal do PCdoB de Jaguariúna, agradecendo a presença de todos aqui presentes, por estar aqui em pleno domingo aqui participando de uma atividade do partido aqui. Então, muito obrigado para todos vocês. E vamos à luta, vamos estar unidos, vamos estar mais organizados para que a gente possa avançar na nossa luta. Obrigado, gente. Obrigado. Tirar uma foto aqui. Pessoal, todo mundo, vamos agregar lá na frente para uma foto junto aí. Tá todo mundo sorrindo. Vai lá. Aí, Tiago. Mais um. PCdoB. A luta é para valer. Aê! Aê! Nossa bandeira toda vermelha segue na luta tremulando, tremulando altaneira. Quem vai levando são centenas, muitos mil que pertencem às fileiras do Partido Comunista do Brasil.